Os colaboradores e amigos do Ministério Jim Swaggart convidam você a se unir a ele e a toda a sua equipe de evangelização para uma hora abençoada de culto e adoração a Deus. Não há nada como uma hora destas, cheia de entusiasmo e vibração espiritual, em que sentimos a unção de Deus. O alvo do nosso ministério é espalhar a boa nova do Evangelho a todo o mundo. Hoje, Jim Swaggart e a sua equipe estão realizando uma cruzada em Toronto, no Canadá. Neste programa, Jim Swaggart inicia seu estudo sobre o Anticristo. Vamos então nos unir aos milhares que estão reunidos em Toronto para ouvir a palavra do evangelista Jim Swaggart. Sei que alguma coisa vai acontecer hoje. Posso sentir, posso ouvir e até perceber. Quando comecei a cumprimentar os pastores e o trio cantava "Vinde a mim", cheguei até a metade e estou vivendo para Jesus desde os 8 anos de idade. Mas quando eu passei ali, eu senti o poder de Deus. Eu pensei, Senhor, eu sei que hoje vai haver festa no céu, porque pessoas aqui vão ter um encontro com Jesus e serão salvas. E vão, aleluia! Louvado seja Deus. Estamos alegres em vê-los hoje. Não importa quem você é, quer você seja católico, protestante ou outra coisa. Pode ser que você não seja nenhum desses, mas estamos alegres em tê-lo aqui. Uma coisa temos por você, isso é o amor de Jesus. Um amor do coração. Do coração. E vou ser franco com este povo canadense. Não é difícil a gente gostar de vocês. E vocês sabem, eles dizem lá para as bandas dos Estados Unidos da América que quanto mais para o norte a gente chega, que o povo tem tendência a ser reservado e formal. Mas eu não sei quem fez essa afirmação, porque eles podem aprender hospitalidade com vocês, saibam disso. Graças a Deus. Aleluia. Nossa próxima campanha vai ser em Nova York. Eu gostaria de pôr você nos trailers e levá-los conosco. Pode estar certo disso. Estamos gostando bastante e é sempre um privilégio vir ao Canadá. Eu sei que eu sou visitante, mas vocês sempre nos recebem de braços abertos e nós amamos vocês. E às vezes eu penso que metade dos canadenses são nascidos na América e metade dos americanos do Canadá. É uma mistura, somos irmãos gêmeos. Não somos primos, somos irmãos gêmeos. Amamos vocês e digo do coração, querida, quero que venha aqui saudar este povo. E quando você olha para esta senhora, é difícil pensar que ela é já avó 3 vezes, mas de fato ela é. E tenho muito orgulho disso. Sabem, sou grata ao Senhor. Vocês não sentem uma presença muito real do Senhor aqui hoje? Porque eu estava sentada ali pensando na hora em que cantávamos aquela parte do hino que diz: quando virmos a Jesus, entoaremos um hino de vitória. E eu pensei que iria explodir ali naquele tablado só em pensar naquilo que vou fazer quando estiver face a face com Jesus Cristo. Glória ao Senhor! E eu tenho a certeza de que irei fazer isso um dia desses. Glória ao Senhor! Eu quero ler algo a vocês. Recebemos milhares e milhares de cartas em nosso escritório toda semana e todo dia. E não é possível ler todas as cartas que chegam ao escritório. Mas cada dia procuro ler uma parte das cartas para manter contato com o povo e poder saber o que eles pensam do nosso ministério, do que gostam, o que não gostam, os pedidos de orações que eles mandam para nós. E se estou ocupada e não posso lê-las durante o dia, eu sempre levo uma porção delas para casa e então eu leio à noite. Numa noite dessas, eu levei uma porção delas para casa e na medida em que eu lia as cartas, comecei a perceber como uma carta após carta era testemunho de pessoas que estão sendo salvas em sua própria casa,
vendo o programa. E quando comecei a lê-las, o Espírito do Senhor me abençoou e eu fui onde meu marido estava e disse: quero ler algumas cartas para você. E eu comecei a ler para ele. E eram tão preciosas que tivemos um avivamento ali no nosso quarto, lendo os testemunhos das pessoas que escreveram. Esta aqui foi tão preciosa para mim que eu quero lê-la para vocês. Caro Jimmy, tenho 80 anos e eu sou uma pessoa bastante doente. Eu não preciso de nada, mas peço que ore pelas crianças famintas do mundo. Eu não sabia nada sobre o povo judeu. De fato, não sabia muito sobre Jesus. Creio que foi o modo como fui criada. Mas você sabe, Jimmy, que até quando vi você na televisão, há uns 12 anos atrás, eu não tinha visto. Ouça bem isto. Aconteceu nos Estados Unidos. Nunca tinha visto uma Bíblia. Desde este tempo, nunca mais perdi nenhum programa e leio a Bíblia todos os dias, porque Jesus Cristo me salvou quando assistia o seu primeiro programa. Glória ao Senhor! Aleluia! Aleluia! Ela disse: estou mandando $10 para essas crianças que vivem famintas. Eu vivo de aposentadoria e só posso mandar isso, e peço que cantem para mim. Ele enxuga minhas lágrimas. É meu hino predileto, e Jesus de fato enxugou minhas lágrimas. E então vinha o PS. Minha irmã me prometeu que vai continuar ajudando as crianças se algo acontecer a mim. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso como o Senhor Jesus Cristo pode ir através da televisão e tocar uma alma que nunca tinha visto uma Bíblia em sua vida, de modo que ela se pôs de joelhos ali na sua sala de visitas. Por isso sou grata pela televisão, porque ela alcança milhares de pessoas como esta senhora. Elas não podem ir à igreja, mas através da televisão, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo entra ali na sala e o mesmo Espírito, a mesma presença que vocês sentem aqui, essas pessoas sentem. E sei que muitos de vocês poderiam dar o mesmo testemunho de quando estavam sentados assistindo ao programa. O Espírito de Deus os tocou onde estavam, não é mesmo? Glória ao Senhor! Oh, sim, glória ao Senhor! Vou pedir que vocês orem a favor deste ministério, porque é isso que queremos fazer, alcançar o maior número possível de pessoas para o Senhor Jesus Cristo, porque o alvo de todo crente deve ser alcançar quantas pessoas puderem sua vida para o Senhor. Eu amo vocês e estamos felizes de estar em Toronto e vamos nos alegrar neste culto e receber o que o Senhor tem. E agora, do auditório Maple Leaf, em Toronto, o evangelista Jim Swaggart fala baseado no Apocalipse em seu revelador estudo sobre o Anticristo. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 13. No livro do Apocalipse, capítulo 13, a palavra do Todo-Poderoso. Eu vou ler agora, começando no versículo 16 até 18. Desejo pregar hoje sobre um dos temas mais importantes que eu já tenho abordado durante quase um quarto de século do meu ministério evangelístico. Apocalipse 13, começando no versículo 16, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão o que tem o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de homem. E o seu número é 666. A minha mensagem hoje será o Anticristo. O Anticristo. Quero curvar a cabeça, Pai Celestial,
peço-te neste momento, em nome de Jesus, que toques esta congregação. E agora que vamos abordar um tema que é tão importante, eu peço a tua ajuda, não só para eu pregar, mas para aqueles que vão ouvir. Seja neste auditório em Toronto, ou seja pela televisão. Ajuda-me a não deturpar a palavra, mas a tratá-la com brandura. E eu te peço força física, bem como força espiritual, e eu te darei toda a glória e honra, e peço tudo isso no nome de Jesus, e disseram amém e amém. Eu tive ocasião, há algum tempo, e quando vocês assistirem pela televisão, todos estes acontecimentos já estarão no passado distante. Eu estava numa montanha com o quartel-general de Israel em Beirute, ao lado de armas automáticas apontadas para Beirute Ocidental. Eu olhei para a fumaça que cobria a cidade como um manto. De vez em quando a terra tremia com o ribombar dos canhões. E a artilharia da OLP respondia ao fogo dos canhões de Israel. A gente tinha uma sensação estranha. Um jovem soldado israelense, que já estava na linha de frente desde o início daquelas hostilidades, enfrentando os sírios, perto do vale de Beca, me disse: o que é que a América vai fazer? Qual é a reação do povo do seu país ao que nós fizemos? E no rosto desse jovem soldado, ainda tão novo, havia uma expressão de maturidade. Ele compreendia que o seu pequeno país está se tornando cada vez mais o ponto principal e a peça central do pensamento de todas as principais nações da face do globo, sejam livres ou comunistas. As perguntas na mente daquele jovem eram: como podemos sobreviver? Como podemos enfrentar o mundo? Por quanto tempo podemos lançar o dado e saber com certeza que teremos a vitória? Jesus, num dos últimos dias na terra, fez uma declaração que se encontra no Evangelho de João. Ele disse: a mim vós não recebeis, porque eu venho em nome de meu Pai. Venho a vós como Messias, venho a vós como o príncipe da glória. Mas vós não me recebeis, mas a outro vós recebereis. E esse de quem ele estava falando era o anticristo, o homem do pecado, o mau pastor, que Israel iria um dia receber esperançoso no meio de um mundo que está no rumo da destruição. Porque o nome anticristo e o nome Israel, de acordo com a Bíblia, são chegados, são próximos e estão ligados. Nos últimos anos, tem aparecido uma porção de filmes produzidos em Hollywood, referentes ao anticristo. Pouco a pouco, esse homem está se tornando mais evidente no pensamento do povo de todo o mundo. Na Bíblia, ele é chamado a besta, o filho da perdição, o homem do pecado, o pequeno chifre, o mau pastor, o sírio,
E em Ezequiel 38 ele é chamado Gog. Gog, Gog. Esse homem que a Bíblia com acerto define como a besta, terá um único propósito em sua mente, e esse será governar e dominar o mundo, e essa não é de fato uma ideia nova. Desde o princípio dos tempos, os homens têm produzido os seus deuses, seus Alexandres, os grandes, seus Césares, seus Átilas, os Hunos, seus Adolfos Hitlers, os seus Stalins, seus Castros, com o desejo consumidor de dominar, de reinar, de controlar o planeta Terra. Esse desejo que está no coração dos homens é fomentado por Satanás. Eles irão a qualquer extremo, derramarão todo o sangue preciso. Eles pisarão por cima de milhões de criaturas humanas. Esse espírito domina o mundo, e esse é o espírito que hoje o mundo livre está combatendo. Esse é o espírito que se origina na União Soviética. Esse é o espírito que está no coração dos senhores comunistas. Domínio do mundo. Ouvi uma senhora que foi por anos membro da KGB, o serviço secreto que os russos têm. Ela fugiu para o oeste. Ela fez esta afirmação: quando eu trabalhava 24 horas por dia para os comunistas, procurando atrair e subverter todas as pessoas de posições elevadas do governo à causa comunista, ela disse: o desejo dos senhores comunistas era dominar o mundo. E vocês não pensem que eles abandonaram este desejo um pingo sequer. Ele é tão dominante hoje como era então. Eles querem dominar o mundo. Esse é o espírito de Satanás, promovido e alimentado pelo príncipe das trevas, governar o mundo. Todas as nações, todo o mundo. Esse espírito irá culminar quando surgir a besta, o pequeno chifre, o filho da perdição, o anticristo. E de onde irá surgir essa besta? Mas antes que eu me refira a isso, enquanto vocês estão pensando nisso, será que ele vem dos Estados Unidos da América? Será que ele vem de Roma? Será que ele vem da União Soviética? Será ele um dos senhores do monolítico comunismo soviético? Quem será ele? Onde irá fazer a sua estreia de domínio mundial? Mas antes de responder a estas perguntas, a Bíblia é muito específica quanto ao lugar de onde ele vem. O anticristo. O homem cujo número é 666. O número de um homem. A maior notícia que eu posso dar a vocês como a igreja do Deus vivo é esta: haverá um holocausto de horror tão destruidor que ninguém poderá descrever, que Jesus disse ser uma grande tribulação como o mundo nunca viu antes e nunca mais irá ver, que se Deus não abreviasse esses dias, nenhuma carne se salvaria. Os tempos mais horríveis que o homem poderia começar a imaginar. Vocês que assistem pela televisão poderão dizer: Jimmy Swaggart, isso não é agradável de ouvir. Você parece um pregador da condenação, um pregador lúgubre. A humanidade vai achar uma saída desse dilema em que está agora. Será? Os poderosos armamentos das maiores
Firmas produtoras do mundo estão fabricando armas de destruição, armamentos, hoje. E o clímax virá no Armagedon. Será um derramamento de sangue como a humanidade nunca viu antes. Culminará num inferno de horror que confunde a mente e não pode ser descrito. Mas para a igreja do Deus vivo, não importa qual a denominação a que você está afiliado, quer seja protestante ou católico, ou seja judeu, não importa qual é o seu nome, se você é salvo pelo sangue de Jesus, você pode esperar coisas melhores. Eu creio que antes do homem do pecado se revelar, antes do anticristo fazer a sua estreia em conquista do mundo, ele não vai conseguir, mas vai tentar. Eu creio que antes dessa carnificina do inferno e da ira de Deus acontecer sobre este planeta, porque ele se esqueceu de Deus há muito tempo, eu creio que Jesus Cristo vai ser visto no firmamento e a trombeta do Todo-Poderoso irá soar. E os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens e iremos encontrar o Senhor e estaremos para sempre com Ele. Eu sei que há muitos hoje ensinando que a igreja, o corpo de Cristo, vai ter de passar pelo período da grande tribulação, quando o anticristo vai exercer o seu domínio mundial e Deus vai derramar a sua ira sobre este mundo. Mas eu não creio nisso. Não me interessa o que você ouve pela televisão, não me interessa o que certos pregadores digam que a igreja vai ter de atravessar uma espécie de banho de sangue e vai enfrentar o anticristo. Não estou esperando o anticristo, estou esperando o Cristo. Não estou esperando um buraco no chão, estou esperando que o céu se abra. Não estou esperando morrer, estou pronto para viver. Jesus vem vindo, o príncipe da paz. Na sua Bíblia, no livro de 2 Tessalonicenses, nos escritos do apóstolo Paulo, no 2º capítulo, ele é muito claro quanto ao arrebatamento da igreja ser antes da vinda do anticristo. No 2º capítulo, no versículo 7, Paulo diz isto: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Em outras palavras, ele está dizendo que quando ele viveu há 2000 anos atrás, esse grande mistério das trevas e iniquidade já estava operando. E continua, somente há um que agora o detém, e ele aguarda que seja afastado, isto é, a igreja, isto é, o corpo de Cristo. O maior elemento repressor hoje contra o mal não é Washington, ONU, Genebra, posso garantir-lhe isso. A maior repressora da iniquidade neste mundo ainda é a igreja do Deus vivo. Ainda é o corpo de Cristo. Ainda são as igrejas que estes homens de Deus pastoreiam. Ainda são os pregadores do Evangelho que se levantam nos púlpitos. Ainda é você que leva a sua Bíblia debaixo do braço e tem a palavra escondida no coração. Isso é a maior força repressora do mal hoje no mundo. Mas logo você vai partir. Você vai embora. Você pode se preocupar com a recessão econômica se quiser. Pode se preocupar com o comunismo monolítico se quiser. Pode se preocupar com todo tipo de dificuldade que este mundo está atravessando e ainda vai atravessar. Posso ser um pregador lúgubre, pensem de mim o que quiserem, mas prego a verdade e guardem bem isso. Isso vai acontecer, mas como filho de Deus, você deve preparar-se para uma coisa, preparar-se para o grande evento, e este é o momento que a trombeta do Deus poderoso vai soar, a corrupção vai se revestir de incorrupção, e a mortalidade vai se revestir de imortalidade, e nós seremos mudados no momento, num abrir e fechar de olhos. Alguém diz: Jimmy Swaggart, você crê nisso mesmo? Alguns de vocês podem dizer: esta é a coisa mais disparatada que já ouvi. Parece-se com uma novela de ficção.
é parecida com o livro de quadrinhos do Capitão Marvel. Você está dizendo, Jimmy Swaggart, que todas as nações da face da Terra, muitos milhões de criaturas humanas num momento, estarão deixando este mundo, estarão pondo de lado este pobre corpo mortal e vão ser transformadas instantaneamente, e o Todo-Poderoso vai levá-las, até mesmo os mortos vão estar reunidos com sua alma e com seu espírito, e então vai haver uma reunião alegre nos portais da glória, e milhões vão deixar este mundo. Amigo, estou dizendo isso baseado na autoridade, não de um livro de ficção científica, mas da autoridade da palavra imutável do Deus Todo-Poderoso, que não mente. Isso vai acontecer e Jesus vai voltar. Aleluia. Talvez vocês me julguem animado demais. Talvez alguns de vocês, membros de igreja, não disseram aleluia em 50 anos, fiquem perturbados, porque eu fico feliz com isto, e eu sinto muito. Aleluia. Porque estou falando a vocês sobre uma terra em que não vai haver mais olhos marejados de lágrimas, e não vai haver mais corpos enfermos, noites solitárias, não vai haver corações quebrantados, não vai haver mais morte nem dor. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, e as coisas velhas irão passar, e graças a Deus nós vamos estar com Jesus para todo sempre. Amigo, isto é melhor do que Atlantic City. É melhor do que o Reno, é melhor que Las Vegas, é melhor que tirar a sorte grande na loteria. Eu estou falando de alguma coisa que vai acontecer, que vai ser o maior encontro que a humanidade já testemunhou. Aleluia. Nenhum auditório vai poder conter essa gente. Por maior que ele seja, não terá lugar. Nós vamos ter as estrelas como a nossa escada. E além da Via Láctea, entraremos pelas portas daquela cidade, lavados no sangue do Cordeiro. Alguns de vocês estão sentados em sua poltrona lá em casa e vocês estão com o queixo enterrado no peito e olham para mim com um olhar sisudo e dizem, eu gostaria de crer nisso. Pois olha, é mais fácil crer nisso do que crer nos partidos políticos que existem no país ou em qualquer promessa. É mais fácil crer nisso porque Jesus não mente. Louvado o nome de Jesus. Bem, esta é a minha introdução hoje. Aleluia. Glória a Deus. Vocês crentes podem comprar fruta seca e comida, esconder-se numa caverna se quiserem, com feijão e arroz armazenado e ficar lá e comer isso com carne seca ou outra comida qualquer, mas eu espero coisas melhores. Eu vou me assentar a uma mesa preparada por Jesus Cristo e o Todo-Poderoso. Eu estou me preparando. Glória ao Senhor. Mas este mundo que fica, alguns estão dizendo, bem, você não provou isso com a Bíblia. Espere só um pouco. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém, até que seja afastado, isto é, a igreja. O Espírito de Deus vai nos tirar. O versículo 8 diz, e então será revelado esse iníquo. Isto é bastante claro. Qualquer um pode entender. Não antes, não durante, mas então, depois que a igreja partir, será revelado esse iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. O anticristo vai fazer sua estreia depois que a igreja do Deus vivo tiver partido. Será a ocasião mais oportuna, porque o corpo de Cristo é o maior poder repressor contra o mal que existe.
depois que o corpo de Cristo for retirado, esta força repressora cessará. Satanás, vendo esta oportunidade, através do anticristo, a besta, o pequeno chifre de Daniel, o filho da perdição, então aparecerá. E de onde é que ele virá? No livro de Daniel, no capítulo 7, se diz de onde é que ele virá, ao menos se começa a dizer. Daniel 7, versículos 7 e 8. Depois disso eu vi em visões noturnas, Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Desses animais representando certos impérios que iriam surgir na terra, vistos por Daniel, há uns 2.500 anos, 2 milênios e meio atrás. Todos os animais eram semelhantes àqueles que temos aqui, um leão, um urso, um leopardo. Mas esse animal aqui era diferente de tudo que o planeta Terra ou qualquer coisa que os homens já viram. Ele disse que o animal era terrível, espantoso e muito forte, com dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Isto é o grande Império Romano, que surgiu, dominou o mundo por quase 1.500 anos, maior e mais poderoso que qualquer império que o mundo tinha visto então. Ele governava com ferocidade e poder quando Jesus nasceu em Belém, da Virgem Maria. E ele acrescentou um pós-escrito e tinha 10 chifres. Ele disse, eu considerava os chifres, eu não podia entender esse animal que tinha 10 chifres. Ele disse, eis que entre eles subiu outro chifre. Note isso agora. Entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse chifre pequeno é o anticristo. Sabemos dessa determinada passagem que o anticristo vai surgir de uma parte do velho Império Romano. O velho Império Romano vai um dia voltar de novo e mesmo agora começa a tomar forma. Ele cobre parte da Europa Ocidental, parte da Europa Oriental, inclusive Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Bulgária, România e outros. Incluía Oriente Médio, cobria a Turquia, os países que conhecemos como Irã e Iraque, e também partes do Egito e norte da África. Incluía a maior parte do mundo civilizado de então, indo até quase a Índia e China. E Daniel diz, e surgiram entre eles esses 10 chifres, que são 10 nações que serão cortadas desse velho Império Romano que está adiante de nós. Entre eles subiu outro chifre pequeno, o anticristo. Assim sabemos que ele vem de algum lugar dessa região. Ele não virá dos Estados Unidos. Ele não virá da União Soviética. Nem há de vir da China, ou Índia, ou Extremo Oriente, ou América Central, ou do Sul, ou deste grande país, o Canadá. Sabemos disso porque a Bíblia diz, surgiram entre eles esses 10 chifres. E então se diz em Daniel capítulo 8, versículos 8 e 9. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, o grande chifre foi quebrado. E no seu lugar outros 4 nasceram para os 4 ventos do céu. Agora, antes de ler o versículo 9, eu quero dizer que ele está falando aqui do grande Império Grego que precedeu o Império Romano.
grande império que foi estabelecido por Alexandre o Grande, que deu ao mundo Sócrates, Aristóteles e Platão, que derrotou o grande império medo-persa e literalmente mudou o pensamento do mundo. E deu ao mundo a democracia e a cultura grega que nós aceitamos até o dia de hoje. Alexandre o Grande foi um dos mais poderosos generais que viveu, morreu com 32 anos e 8 meses. Sua mãe disse que o pai dele foi um dos deuses da Grécia, Zeus, o deus da guerra. Por certo, ela estava errada, mas o que ela não sabia e o que o Alexandre o Grande não sabia era que aquela tremenda capacidade militar que ele tinha para destruir o império medo-persa e dominar o mundo em seus anos de juventude, com essa capacidade que é impossível imaginar. A razão pela qual podia fazer isso, a razão por ter esse poder, a razão dele ter essa estratégia militar era porque havia um anjo caído, demoníaco, mau, perverso, poderoso, que ajudava e fortalecia Alexandre o Grande em sua conquista. A Bíblia confirma isso, eu vou ler o texto bíblico daqui a pouco. Mas esta é a razão pela qual, com a rapidez de um raio, Daniel viu como um leopardo com 4 asas nas costas que levou adiante a civilização e derrubou os velhos costumes e conquistou o mundo de então e estendeu seu reino até a Índia e até quase a China. Diz, o chifre grande foi quebrado, Alexandre o Grande morreu. Alguns dizem que morreu de bebedeira, outros que foi envenenado, outros que morreu de sífilis. Mas com 32 anos e 8 meses, o mais poderoso general que o mundo jamais viu, em plena juventude, morreu. Então Daniel diz no versículo 8, e no lugar de um deles, ele usa o termo seu, e no seu lugar outros 4 nasceram para os 4 ventos do céu. Do que ele está falando? Quando Alexandre o Grande morreu, uma grande luta surgiu pelo controle do seu reino. Ele tinha poderosos generais debaixo dele, 4 desses generais. É isso que ele quer dizer quando fala, nasceram então outros 4. Esses 4 homens tomaram o controle de todo o império em suas mãos e formaram 4 países: Egito, Grécia, Turquia e Síria. Então Daniel diz, e no lugar de um deles nasceu um pequeno chifre. E sabemos por essa palavra que agora ele limitou o surgimento do anticristo a um desses 4 países: Egito, Grécia, Turquia ou Síria, porque ele diz no lugar de um deles, e a história registra exatamente onde esses limites estavam. Quando você menciona o Egito, a divisa hoje é praticamente a mesma que era naqueles tempos. O mesmo com a Grécia e também com a Turquia, mas a Síria é bem diferente agora do que era então. Ela inclui então o Iraque e o Irã, a região onde ficava a Babilônia, onde Khomeini agora reina com poder. No Irã e Iraque, onde a Babilônia estava antes. Então, em Daniel capítulo 11, ele o limita para dizer de que país o anticristo deverá vir. Daniel 11, versículo 41. Ele diz, ora, no fim do tempo, falando do período da grande tribulação, logo antes de Jesus voltar, antes de o Messias vir para resgatar o pequeno Israel, no fim dos tempos,
o rei do sul lutará com ele, isto é, o Egito. Quando se usa o termo o reino do norte e o reino do sul, isso se refere com relação à gloriosa terra Israel, sul de Israel ou norte de Israel. E ele diz, ora, no fim do tempo, o rei do sul, isto é, Egito, lutará com ele. Vai haver uma grande guerra entre Egito e o anticristo quando ele fará sua estreia. E se diz, o rei do norte virá como turbilhão contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e ele irá entrar em seus países e os inundará e irá adiante. Ele entrará também na terra gloriosa, isto é, Israel. Muita gente lê esse texto e pensa que ele se refere à União Soviética. Pensam que o rei do norte e a poderosa União Soviética seu o poder monolítico. Mas não é isso que aparece aqui. Aqui se refere àquilo que fica ao norte, logo ao norte de Israel, que é a Síria. E lembre-se, a Síria de que Daniel estava falando incluía a Síria atual, o Iraque e o Irã. Então, de algum lugar daquela parte do mundo, Síria, Iraque, Irã, o anticristo fará a sua aparição. De algum lugar desta região que está fervilhando hoje, literalmente fervendo de ódio, um tal ódio contra Israel que vai além da imaginação, lutando entre si mesmos. Mas nesta região onde petróleo está trazendo bilhões e bilhões de dólares, o anticristo irá vir, fará a sua aparição. E qual é o seu alvo? O que ele quer?